Hoje o som vem com testemunho, vem com groove, vem com muita história boa para contar. E você que está assistindo aí vai ser muito abençoado, assistindo ou ouvindo, né? Você que está pelo YouTube, pelo Spotify, seja por onde for. Deus abençoe ricamente sua vida. Esse é o episódio 52 do Com a Palavra Podcast. Seja muito bem-vindo. Temos uma honra de receber você aqui. E meu nome é Wilson Moura. Pela graça de Deus, junto com os colegas, estamos aqui há 2 anos e alguns meses fazendo esse podcast. Há 2 anos? Eu falei 1 ano, foi? Mais de 2 anos, rapaz. Começamos aqui início de 2023, estamos há mais de 2 anos. E hoje temos a honra de ter um convidado muito especial, daqui a pouco ele vai se apresentar. Como eu falei, meu nome é Wilson Moura e junto com os colegas fazemos esse podcast. Sou o pai do Nicolas, do Lucas, o esposo da Aline. Sirvo ali na Igreja Batista Vida Nova, aqui da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, lá na esquina do continente. E meu nobre amigo, colega, companheiro, se apresente para quem não te conhece. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que você esteja assistindo. Meu nome é Madison, faço parte aqui dessa bancada de Cristo e desse grupo aqui, que é o Com a Palavra Podcast. Não sou esposo de ninguém, nem pai de ninguém, mas esse ano Ainda, sai. Ainda, mas esse ano sai. Amém, sai. Glória. Se Deus quiser. Glória. E, então, sem mais delongas, eu quero apenas, antes de apresentar o nosso convidado, pedir a você que chegou aí, que já começou a assistir, mesmo antes de assistir, confiando que esse episódio vai ser uma bênção, já curte aí esse vídeo, já se inscreve no canal se não se inscreveu, compartilha, manda no grupo da família, da igreja, coloca no seu status, ajuda a gente aí a crescer, rapaz. A gente quer chegar a 1.000 ainda em 2025. Nosso Vamos chegar sonho é ter 1.000 e um patrocinador do lanche. Isso, rapaz, não é possível. A gente vai terminar 2025, a Coca Zero aqui, né? A Coca normal pra você. Normal. Pronto. Mas estamos aqui hoje com o nosso convidado muito especial, Adriano Bambam. Quem é aqui de Parnamirim vai conhecer ou conhece essa figura. E, rapaz, a conversa hoje eu creio que vai render, meu irmão. Se apresente aí. Se porventura alguém chegou aqui que não conhece, vai conhecer hoje. Fale seu nome, de onde está falando, né? O microfone é seu, meu querido. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, né? Tá aqui, é uma honra para mim compartilhar um pouco da minha vida, né? Da minha carreira musical e, com certeza, o que Cristo fez na minha vida, né? Então, fico muito honrado. Sou pai de 2, Madison. Arthur e Alan. Vou chegar lá. Mandar um abraço para minha esposa, a Ivana, que está em casa, está assistindo também. Então vamos lá, vamos conversar e vai ter muita conversa boa hoje. Rapaz, vai. Se for pelo menos perto do que for com o Paulo Ritz, meu amigo, foi 2 horas e pouco aqui a gente conversando com o Paulo. E assim, eu acho que não falou a metade das coisas que ele queria, e é porque eu era só um falando aqui. Eu falava, não, Paulo, eu só dava assim, isso aqui, aí ele ligava a metralhadora e ia-se embora. Tem conversa. E eu falei Paulo porque ao longo do episódio aqui vocês vão entender por que eu citei o Paulo Ritz aqui. Mas eu queria começar, Bambam, contando pra gente quem é o Bambam fora dos palcos, né? Tem muita gente que conhece o Bambam artista, o baixista, o grande baixista aí. Mas quem é Bambam e de cara já joga boa. De onde surgiu esse apelido, Bambam? Bom, eu me acho uma pessoa calma, às vezes até me explodo um pouco. Quem não? Mas assim, eu digo que um cristão dedicado nas coisas de Deus, né? Eu sempre levei, desde a minha conversão em 1992, as coisas de Deus muito sério. E sou um pai que dedico tempo para os meus filhos, né? Educando no caminho do Senhor. Amo minha esposa. Né? Sou um cara muito simples mesmo. Embora, em termos de equipamento, eu sempre gosto de coisa muito boa. Porque, afinal, é tudo para Ele, né? Uhum. Para Jesus. Então você já trouxe aqui na mesa, já antecipou uma pergunta que eu ia fazer aqui. Como foi a sua
sua experiência de conversão. Você falou que foi em 92. Isso. Eu ouso dizer que você deve estar perto dos 50 por ali. Tá Batendo na montando trave. ali. Isso. Então, 4.9, quase virando a esquina 5.0. olha aí. Caramba, é sério? Então, Nesse mês mesmo, vou completar 50. em 92 tinha quantos anos, então? 92, sou ruim de cálculo aí, me ajuda aí. Nasceu em que ano? 75, 85, 20, 10, tinha 17 anos. Isso. 92, 17 anos. Então você teve encontro com Cristo com 17 anos. Como se deu a sua conversão? Isso. Você me perguntou sobre o meu apelido. Eu vou só cortar Sim, e depois foi, eu volto. nem é verdade, já tinha Na passado realidade, o meu apelido Bambam vem de família, né? Vem da família. Meu pai, ele que colocou esse apelido. Desde pequeno, eu assistia muito os Flintstones. Sim. Né? Então, eu tenho até uma foto, depois eu posso até compartilhar com vocês, eu pequeno com a camisa do Bambam, com aquele tacape, né? Então, contam, né, a história de que eu ficava na frente da televisão, batendo nas coisas e chamando Bambam, Bambam, Bambam. Né? A única coisa... Criança fala poucas palavras, né? E aí, desde então, minha família sempre me chama de Bambam. Né? E eu brinco com as pessoas dizendo que meu nome é Bambam e meu apelido é Adriano. Porque raramente me chamam de Adriano. É isso. Então, em relação à minha conversão, eu acredito que muita gente aqui de Parnamirim, né, passou também pelo... Houve um boom do evangelho aqui em 1991, 1992. Eu me converti na Igreja Batista Regular, ali no centro. Né, em frente ao... Hoje é a Caixa Econômica, né? Caixa Econômica, exatamente. Então, assim, teve um movimento muito forte de jovens naquela época, né? Então, a igreja estava sendo renovada, né? De uma igreja totalmente tradicional, ela passou a ter um trabalho muito específico com jovens. E não sei se eu vou adiantar algum assunto, né? Fique à vontade. Fique à vontade. Mas, assim, uma coisa que me chamou muita atenção é porque eu já era do meio do rock and roll, né? Antigamente, eu comecei minha carreira tocando heavy metal, né? Com músicas seculares, né? Então, assim, para mim foi uma coisa muito espetacular ver jovens todos reunidos e dentro da igreja tocar o ritmo de rock. Para mim aquilo ali era impossível, juntar rock Tinha um tabu, né, naquela época. Exatamente, juntar rock com Cristo, né? E aí, claro, Deus tem todos os planos dele, né, pra gente e ele usou o rock and roll como uma ferramenta de evangelismo na minha vida. E muita gente foi naquela época, né, chegou na igreja, a primeira coisa, assim, óbvio, não a primeira coisa, mas uma coisa que chamou a atenção era o rock, né? Isso. Aí eu depois conheceu a Cristo lá dentro. Mas assim, acho que a primeira coisa que chamou a atenção é porque era uma igreja que permitia, né? O rock que naquele tempo não era permitido. Isso. Não era comum, não. Então, a gente misturou as duas coisas aqui e deu muito certo. Você começou na música, então, antes da sua conversão. Isso. Porque tem muita gente, às vezes, começa na música por causa da igreja, né? Tá na igreja ali, o jovem ali, vê na igreja ali, começa a interessar, pega um violão ali, um teclado, começa e vai. No caso, você já estava no meio musical, tocando contrabaixo, ou começou também no outro instrumento, depois migrou pro baixo? Como foi? Eu comecei como baterista, né? Eu tocava bateria numa banda de heavy metal chamada Metal Dynasty. E aí a migração para o contrabaixo foi assim, quando eu realmente comecei a estudar música. Sim. E aí eu só migrei quando eu me converti em 1992, na realidade, para o contrabaixo. Sim, entendi. Mas assim, eu iniciei tocando violão, né? Depois eu entrei na escola de música para aprender violão. E lá foi onde eu conheci Marco Rodrigues, né, que é um grande vocalista da igreja da gente. Conheci Leciana Oliveira, a família Oliveira, né? Cara. Dona Nilza, Felipe e Leciana, que nós 4, né? Na realidade, eles 3 e eu e Marco, 5. Nós aprendemos o canto coral nessa escola.
né? Escola Mozart, né? Um abraço para a professora Arlene, se ela Lá tiver. na Coabinal. Exatamente. Acho que era perto da padaria, né? Que tinha. Ela é bem na esquina da minha rua, ali, onde tem aquela concessionária de carro ali na Coabinal, perto do Arnaldo ali. Sim. Pronto, era vizinho ali, na casa de esquina. Eu lembro. Aí eu comecei Eu lembro violão clássico, comecei a estudar lá. Só quem é das antigas de Parnamirim. É. Isso quantos anos, Bama, tu lembra? Mais ou menos. Bem novo, né? Acho que eu tinha uns 15 anos. 15 anos. Mas na tua família, há histórico de músico, assim, é comum músicos na sua família? Ou... Não, só pessoas que gostam da boa música, mas eu creio que porque eu não tive muito contato, porque eu perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai quando eu tinha 1 ano e 4 meses, né? Então, mas na parte da família dele tem muitos músicos. Eu tenho contato com alguns e todos tocam alguma coisa, cantam alguma coisa, né? Mas da parte da minha mãe, que eu conheço, só eu mesmo. Aí começou no violão e como entrou a bateria nessa história? Pronto. Eu acredito que os caminhos de Deus são perfeitos, né? Eu sou daquele músico que, graças a ele, né? Eu creio que esse, na realidade, é um dom que ele colocou em mim. Eu tenho muita facilidade para aprender novos instrumentos. E aí eu comecei com... eu lembro que um colega meu também, não sei se vocês conhecem, Roberto Radiola. Radiola, cara. E Sadi também, eles eram bateristas. Sadi, né? irmão de Paulo. E a gente, quando era criança, a gente tinha a mania de construir nossas próprias baterias, né? Já conhecia a Radiola daquele tempo? Já. A gente corria bicicross juntos. Eita. Né? Então, assim, a gente construía as nossas próprias baterias com lata de tinta, botavam um plástico, fazia as nossas baquetas mesmo, sabe? E começou nessa brincadeira de bateria. E Sadi aí, morava naquela rua também, né? morava numa rua após. Ele seria na segunda rua da Coabinal. Eu moro na terceira rua. E aí a gente sempre ia pra casa de aí, olha, eu construí isso e tal. Aí tocava lá. E os pratos, hein? Os pratos. As tampas das panelas viravam prato. Cortava as latas, fazia prato, fazia chimbal. Coisa de criança. Mas aí depois foi se melhorando. O Sadi comprou uma bateria real. Aí, o negócio tá ficando sério e tal. E foi assim, a gente foi aprendendo juntos e tal. Inclusive, um fato interessante na minha conversão é que eu, Sadi e Paulo, nós tocávamos em bandas de heavy metal, no mesmo momento, né? Naquela mesma época. E Roberto Radiola foi a pessoa que se converteu primeiro. E a partir dele surgiu o convite para Sadi Hitzer, né? O irmão de Paulo Hitzer, que se converteu também. Depois eu vim, e depois de algum tempo Paulo, ou seja, na sequência Paulo foi o último. Paulo foi o último. Rapaz. Né? Então, assim, nós tivemos contato no mundo secular, né? De tocar heavy metal juntos. Inclusive teve um rapaz lá do movimento heavy metal, né? Dos headbangers, que ele estava com leucemia e surgiu a oportunidade de a gente fazer um show beneficente para arrecadar, para ele fazer a cirurgia. Arrecadar dinheiro para ele fazer cirurgia. E a gente... Sadi e Paulo tocavam numa banda e eles estavam sem vocalista e sem baixista. E aí eles me chamaram para fazer parte desse show, né? Aí eu fui na realidade eu nem toquei baixo, eu só cantei, eu acho. Foi isso mesmo. Mas era um show beneficente. Nessa época a gente já era convertido. Né? E a gente se juntou justamente para ajudar nessa causa aí. Mas infelizmente o rapaz chegou a falecer, né? E não deu para fazer muita coisa, mas a gente tocou junto por esse propósito. Sim. E aí... Já era o início de uma banda ali, né? Exatamente. Eu lembro que na época de adolescente, a gente não tocava muito chiclete com banana, ficava imitando um ou outro. E aí depois que o negócio ficou sério mesmo,
A gente começou com essa questão do heavy metal e Deus trouxe, né, a gente para a mesma igreja com um propósito que vocês já devem estar imaginando qual é. Então, a gente veio caminhando, né? Começou lá no violão, tal, aí começou na bateria ali brincando, tal, tocando bateria. E aí a transição pro baixo a gente já foi depois de convertido. Isso. Aí, pronto, a gente não entrou muito na sua conversão, mas aí vamos entrar na conversão para chegar no baixo. Finalmente a gente vai chegar no baixo daqui a pouco. Uma hora chega no baixo. Mas aí, esse movimento você disse lá em 91, 92, e na sequência você falou foi Sadi primeiro, você... Roberto Radiola, Sadi, eu e Paulo. Pronto. Aí, mas não foi assim, um não foi influenciando o outro, não. Foi Jesuicidência, vamos dizer assim. Ou foi um carregando o outro. Não, rapaz, vamos comigo, não sei como é que funcionou isso aí. É que nós éramos parte do mesmo grupo de amigos, né? De adolescentes. De bicicross, né? De surf, na época a gente surfava também. Eu, Sadi, Roberto. E assim, na época, eu era uma pessoa assim, que eu me achava muito católico, porque eu ia todos os domingos para a igreja e tal. Mas, infelizmente, eu não tinha conhecimento bíblico para saber realmente qual era o propósito, né, de cultuar a Deus, de saber por que eu cultuo a Deus. Né, quando lá em Romanos fala, né, que o nosso culto deve ser racional, é justamente isso. Eu não tinha conhecimento de saber quem eu estava cultuando ou para quê e como cultuar esse Deus, né? E existiam muitas perguntas ainda na minha mente sobre Deus. E na primeira vez que eu fui para essa igreja, foi num culto de jovens, se não me engano era na segunda-feira, chamado de Louvorzão, que tinha lá, toda segunda-feira. E aí foi aí que eu fiquei impactado, primeiramente, eu acho que isso acontece muito facilmente com músicos, porque o que chama a atenção primeiro é a música. Por isso que eu acho que naquela época se fazia muitos eventos. Porque era algo que funcionava como atrativo, né? Uhum. Então, o que me chamou mesmo a atenção, claro que Deus estava trabalhando por trás, né? Isso aí não tenho dúvida. Mas o que me chamou mais a atenção foi a questão do rock. Como pode um rock estar tocando na igreja? Não, eu toco lá fora. Não é aqui. Aqui é como se tivesse aquela perspectiva. Aqui é santo, sacro, né? E profano. É o sacro e profano. E realmente, né, na minha mente deveria passar essa divisão, né, o sacro e o profano. Então, mas eu achei assim incrível porque desde o primeiro dia que eu fui, né, e aí eu não deixei de ir mais, fui porque eu estava sedento de Deus, de conhecer Deus. Inclusive, eu comprei logo uma Bíblia, né, para entender o que estava acontecendo comigo, para saber quem era esse Deus, né? E todo culto tinha uma palavra que respondia as minhas dúvidas, né? Curioso, né? Como Deus fala. Exatamente. As dúvidas que eu tinha e eu não sabia até expressar, né? Talvez por falta de conhecimento mesmo, eu não sabia expressar. Mas Deus, assim, foi muito, assim, acho que amoroso de responder as minhas questões. E aí até chegar na hora da minha conversão, né? De eu aceitar realmente entender que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida, era seguir a ele e ser discípulo dele, né? E não deixa, como a Bíblia fala, né? Tomar a cruz, né? E seguir ele. Claro que a gente, como ele prometeu, no mundo nós teremos aflições, mas tendo bom ânimo que ele já venceu todas elas. E outra coisa que eu tenho aprendido, né, é até o título do meu CD, é Deus Emmanuel, Deus conosco. Ele vai estar conosco até a eternidade. Então essa é uma promessa dele, que ele vai estar conosco. Verdade. Nas tribulações, né, ele vai estar conosco. Verdade. Então, Bambam, aí você falou, aí você teve encontro com Cristo, tá lá na igreja, essa galera tudo junto, nesse momento lá de muito jovem e tal. E aí, como nasce a banda Getsemane? A gente já viu aqui a versão por Paulo Ritzel. Agora, eu queria saber por Bambam, como surgiu,
como nasceu essa banda, que quem é aqui, né? Como eu e Matos aqui, que somos mais experientes, vamos dizer mais velhos, não, né? Experiência. Somos mais experientes. Eu tive encontro com Cristo, o Senhor me resgatou em 95. Então, ainda tinha Getsemane. Eu não lembro até que ano foi. Sim, Talvez sim. depois a gente fale aqui. Eu lembro que ainda tinha. Lógico que eu me converti na igreja de outra linha, né? Uma linha mais pentecostal. O heavy metal ainda era mal visto, né? Mas jovem é jovem, fica sabendo. E algum evento eu fui, alguma coisa eu vi na época. E quem é aqui de Parnamirim dessa época, só se o cara tava numa bolha muito fechada mesmo, pra não lembrar do Getsemane. Ah, eu lembro quando a gente era criança, né? Lá na igreja. A gente dava. Sabe, às vezes, depois do culto, se eu não me engano, tinha, não. Não sei se era no centro ou era já Era Na no granja. Natureza Gospel, acho que era na Não, lanchonete, assim, não? depois do culto se junt... Às vezes a banda tocava, a Jetson, Sim, a banda sim. Jetson. Não sei se era naquele do centro Ou ou já já era era na no granja? prédio, no terreno lá que hoje é o Marrada por ali. Eu sei que teve muito no Krause, né? Roberto Krause. Sim, Na sim, escola. Que a quando era gente nas tocava. escolas também tocava. Aí a gente já ficava. Será que o Jetson não vai tocar? Não sei o que, porque a gente gostava muito. É, muito massa. Então, pronto, conte pra gente aí, por Bambam, como nasceu o Getsemane. Nessa transição, né, que eu me converti, passei algum tempo aprendendo e tal, eu entrei no grupo de louvor da igreja e precisavam de um baixista. E eu tinha uma noção, né? Noção de como tocar baixo. E aí depois eu comecei a estudar, né? Fui para o Instituto Valdemar de Almeida, peguei aula com Fontes, professor de contrabaixo. E aí fui desenvolvendo. Nesse interim, Paulo se converte. Né? Paulo se converte. E aí, assim, eu me lembro, assim, até hoje, até me emociono. Beber uma águazinha. Fique à vontade, à Beba, fica à vontade. vontade, meu. Mexe com a emoção, né? São histórias. Paulo, quando se converteu, ele foi logo tirando os brincos. Parecia que aquilo estava se libertando, sabe? Sim. Aí, assim, eu comecei a estudar, Paulo se converteu e Deus colocou isso no coração dele. De por que não utilizar a mesma ferramenta que o diabo estava utilizando para a glória de Deus. E aí, a partir disso, Paulo foi conversando comigo, com o Sadi, porque a gente já tinha experiência e, de uma certa forma, Deus fez de um jeito que ele colocou a gente com uma certa autoridade dentro do meio dos headbangers. Ou seja, a gente era uma das poucas bandas que conseguia entrar em shows seculares de bandas de heavy metal. A gente conseguia abrir show para eles ou tocar juntos, porque Deus concedeu essa autoridade para a gente, né? Eu acho que até hoje a gente tem contato com pessoas do meio, né, de headbangers, de heavy metal, que eles respeitam muito a gente, né? Por causa da banda Getsemane. Mas isso não é mérito nosso, né? Todo de Deus. Deus Foi o Senhor que fez. que fez. Então surgiu assim, Paulo já estava na universidade, né, de música, se eu não me engano ele já tinha se formado. Então assim, ele tinha uma mente muito, muito brilhante para composição. E aí ele começou a compor, Deus começou a dar músicas para ele. E ele disse, agora eu quero colocar isso na prática, quero trabalhar com músicas autorais. E aí a gente começou a organizar ensaios, a gente começou a orar sobre isso. E a gente conseguiu compor algumas músicas e essas músicas a gente tocava fora. Inclusive, Deus colocou a gente no CD, né, da Igreja Bar, antigamente, que é
hoje é a Igreja Eterna Aliança. Eterna Aliança, né? Cristã Eterna Aliança, que foi o CD Celebrando a Deus com Diversidade, foi lançado em 1998. Acho que ainda tem lá em casa. Tá disponível, o pessoal colocou até no YouTube, colocou em alguns cantos aí, tá disponível o pessoal escutar. Mas a gente gravou 2 músicas, né, ao vivo, foi ao vivo lá no Centro de Convenções, se eu não me engano foi em 1997 e o CD foi lançado em 98. Mas foi uma experiência assim incrível porque juntou vários estilos, né, celebrando a Deus com diversidade mesmo, uma diversidade rica de Tinha reggae, né? De Dona Nilza, que era uma coisa mais lírico, né? Lírico, Isso, é verdade. E quem por último foi Getsemane. Foi. Eu lembro desse show. Aí a gente gravou duas faixas, né? A música Palavras de Vida Eterna e Tarde Demais. Pois amanhã pode ser tarde. É só um parênteses. Se não me engano, Paulo disse que é a única gravação que tem do Getsemane, porque vocês nunca lançaram um CD. Tem até uma curiosidade disso. Quando o Paulo veio aqui, a gente conversando, aí Paulo falou, rapaz, tem uma curiosidade, a gente nunca gravou. A banda teve alguns anos, né? A gente fez muito evento, muito show, tocou muito, mas nunca foi pro estúdio gravar. Mas que a única coisa que tem gravado são essas músicas que gravou no CD da igreja, né? Ele falou. Exatamente. Oficialmente a gente só tem essas 2 músicas. Inclusive, assim, surgiu a ideia, né, de voltar a banda para gravar, para registrar as músicas. Eu não sei se ele comentou aqui, mas não lembro, até agora não deu certo. E, assim... Tomara que dê certo. Os saudosistas de plantão. Depois eu vou jogar uma água gelada na sua cabeça. Mas esse é para mais tarde. Mas é isso, surgiu e a gente ensaiava até num quartinho que tinha num terreno do pai dele. A gente ensaiava, às vezes de madrugada, ia madrugada afora, ensaiando, montando as músicas, preparando para shows. Inclusive, a gente teve a oportunidade de abrir o show do Oficina G3, que acho que no primeiro show que eles vieram lá no Papódromo, ali no centro de convenções. Isso. Não, centro de administrativo, né? Ali perto do... centro administrativo, centro de convenções não. Eu pensei uma coisa e falei outra. Centro administrativo do governo do estado. Isso. Verdade. Aí a gente abriu para eles, inclusive a época o vocalista era Manga ainda. Caramba. Então, antes do PG, né? Era. E a gente abriu também acho que era no... Palácio dos Esportes. Eu lembro que foi uma vez um show... Eu fui uma vez no show da oficina do Palácio dos Esportes, mas aí já era PG, já foi depois. Eu não lembro quem abriu, realmente não, agora não lembro não. Não, lá a gente não tocou não, a gente tocou no... Como era antigamente ali no Arena das Dunas, era Machadão e Machadinho. No Machadinho. Sim. No Machadinho teve o show do Catedral, banda Catedral. Eu lembro que não teve show, acho. Foi esse? Teve um que foi lá, que quando chegou na hora do Catedral não teve show. Foi, a gente tocou primeiro, a gente abriu o show, aí a galera foi embora. Aí, quando eles foram começar, e começaram um quebra-pau lá que teve até guarda municipal envolvido lá, teve tiro. Eu lembro dessa confusão, mas eu não tava não. Eu lembro desse rolê troncho mesmo. Então, meu irmão, e aí tem assim, foi quanto tempo que a banda teve ativa assim, que existiu a banda Getsemane? Você lembra? Você consegue lembrar mais ou menos quantos anos? De 1992, se eu não me engano, a 2001, que foi quando eu saí daqui e fui morar fora, né? Sim. Então foi praticamente 9 anos, mais ou menos. Então foi um tempo bom. 92. Nesse tempo aí, assim, você já citou aí, abriu o show para algumas bandas no cenário nacional, bandas gospel, vamos dizer assim. Você falou também que teve eventos seculares que, inclusive, Paulo falou, como ele falou que a banda de Getsemane foi pensada para ser algo evangelístico, né? Uhum. Não foi algo para a igreja. É uma coisa que ele falou bem aqui, que não foi... A ideia da banda não era uma banda para tocar heavy metal na igreja. Até tocava e alguma coisa assim. Mas o foco era evangelizar. Era usar a música, o estilo musical em eventos daquele tipo, com bandas seculares, eventos seculares, e vocês ir lá e levar a palavra ali e ser o meio de evangelização. Eles realmente isso foi colocado por Deus no coração de vocês e que funcionou por bastante tempo.
Mas nesse tempo aí, nessas 9 anos de estrada, tem quais as histórias assim que mais marcaram, assim, que você lembra, assim, tanto do agir de Deus ou de algo assim, sei lá, estranho? Que história você traz assim, quando você lembra do Getsemane, assim, vem à mente, e que você, havendo seu momento lá, você fica, vixe, rapaz, isso, aconteceu aquilo. Que história você gostaria de compartilhar com a gente? Que só vocês sabem, né? Só quem tava na banda. Rapaz, surgiu a oportunidade para a banda na época para a gente viajar e passar um mês em Manaus, fazendo evangelismo junto com uma igreja lá de Manaus. E, assim, eu falei dessa autoridade que a gente tinha, né, no meio secular, né, junto com as pessoas de heavy metal, e Deus levantou um show pra gente abrir. Eu só não me lembro a banda, o nome da banda, mas um dos componentes dessa banda, ele gostou tanto da banda Getsemane, que ele convidou a gente porque a gente precisava ir para Fortaleza, e de Fortaleza ir para Manaus. E aí ele convidou para a gente ir para a casa dele, ficar na casa dele, hospedado lá, até a gente pegar o avião, né? Rapaz, eu queria me lembrar o nome da banda, mas se você souber aí, me ajuda aí. Escreve nos comentários aí. O nome da banda. Não sei se era Cruz Credo, é alguma coisa assim, não me lembro. Mas a gente abriu o show dessa banda, né? E dessa ponte aí, Deus abriu essa porta pra gente ficar na casa desse rapaz. E aí chegou lá, ele era expositor de cães, né? Ele tinha vários cães daquela espécie, eu acho que é husky, siberiano. Quando a gente viu assim, rapaz, o cara tinha vários troféus, né, de exposições com os cães dele. Mas assim, depois que a gente saiu de Fortaleza, a gente foi para Manaus. E a gente passou um mês lá, né, sendo sustentado por Deus. Deus levantou tudo. E eu achei assim, uma coisa engraçada, porque na nossa mente a gente ia tocar em lugares bem assim, tipo, a gente já tocou numa praça lá, montou o som, essa igreja trouxe o som, montou o som, e a gente tocou lá, evangelizou, pessoas se converteram e tudo lá. Porque a gente buscava lugares que tinha skatista, né? Que tenha pessoas assim que vestiam preto. Que a galera dá um escanteio, né? Isso, alternativo, sabe? A gente montava o som lá e descia a palavra de Deus e música, né, pesada. Se bem que o vocal era mais melódico, né? Então a intenção justamente de ser melódico era para as pessoas entenderem o que estava sendo, né, cantado ali, porque existe uma mensagem quando a gente canta, né? Então, a gente foi nessa igreja, a gente pensava que ia estar tocando fora e tudo, mas eles chamaram a gente para tocar no culto. Então você imagina aí um culto de uma igreja mais ou menos tradicional, ou mesmo que fosse, sei lá, pentecostal, mas tocando heavy metal lá na frente, e a igreja toda assustada assim. Foi uma experiência meio engraçada, entre aspas, né? E assim, outra coisa que eu acho que Sadi e Paulo vão lembrar é que a gente saiu daqui com mais outros irmãos da igreja, e a gente foi com o intuito de evangelizar em um show que estava tendo lá na Ribeira. A gente saiu, chegou, quando parou a gente orou, né, pedindo a Deus para dar discernimento e tal, que desse palavras de evangelismo para a gente alcançar as pessoas. E a gente foi, quando a gente estava passando para ir para o local, né, do show de heavy metal, saiu um cara assim por detrás da cigarreira. O cara parecia estar todo noiado, né, que a gente chama nosso mais ou menos. Né? Mas ele parou assim de um jeito que chamou muita atenção da gente. Ele falou: olha, a galera de Cristo aí também veio. E aí, assim, automaticamente, eu olhei, não existia nada
que Identificasse vocês. identificasse Jesus, nem camisa de Jesus a gente estava usando. Talvez o cabelo de Paulo e Sadiq eram grandes, mas ele viu tantas pessoas, né? E aí eu achei que foi uma coisa muito espiritual que aconteceu ali, sabe? E assim, foi muito bom, a gente compartilhou com as pessoas e tal, que a gente tinha essa banda, que a gente cria em Cristo, a gente já participou daquele meio ali, mas que existia uma motivação maior para a vida, né, da gente, e a esperança de uma vida eterna com o Criador. Então, foi assim, fantástico. Desde a chegada da oração e dessa... Eu creio que o diabo reconheceu a nossa chegada ali, sabe? Sim. Entendi. Retomando uma coisa que eu acho que a gente passou por cima, mas que não ficou tão claro para quem está assistindo. Você falou que lá na igreja precisou de um baixista. Lá na época estava na igreja, lá no centro ainda. Aí você começou a estudar e tal, e se apaixonou pelo instrumento e falou, não, isso aqui vai ser o instrumento da minha vida. A bateria nunca mais pegou na baqueta, não. Eu fiz audições lá para a igreja, eu fiz também para bateria e Sim, agora. me passaram, não sei. Será que foram benevolentes com você? Não. Ou mas não? assim, eu tive a oportunidade de trabalhar também profissionalmente, né, com música. Teve um tempo que eu sou formado em letras, né, língua inglesa, então eu dava aula, mas chegou um tempo que eu tive que sair da sala de aula e eu tive que procurar um emprego que na minha mente, na minha mentalidade era o mais fácil, ou seja, já estou pronto para tocar. E aí eu comecei a tocar profissionalmente, né? E às vezes eu tocava bateria. Inclusive quando eu morei fora também, eu ministrava tocando bateria e cantando. Caramba. No culto. É complicado. Tocar bateria e cantar, meu irmão, é complicado. Então, assim, eu sempre levei... acho que a necessidade, eu supri aquela necessidade. Quando estava precisando de baterista, eu ia tocar a bateria. Quando estava precisando de um baixista, eu ia tocar a bateria. Violão e tal. São alguns instrumentos que eu, assim, domino, né? Sim. Hoje. Sim. Mas é isso. Eu fiz a transição e me apaixonei pelo contrabaixo, né? E até hoje é o meu instrumento principal. Essa questão profissional, depois a gente retoma, volta lá no Getsemane. Essa questão profissional, Bambam. Aí você trabalhou tocando também na noite ou só dando aula? Ou de produtor? Como é que foi? Assim, quando você se voltou para música, como foi? Você focou em quê? Não, que aparecesse, apareceu para tocar, eu ia tocar. Apareceu para dar aula, ia dar aula. Como é que foi? Foi em que linha você seguiu aí? Bom, eu sempre trabalhei em escolas privadas, dando aula, né? Só que aí, com as mudanças, sempre a empresa muda e tem os cortes, né? Eu fui cortado. Então, a primeira motivação de entrar era financeira. Sim. Financeira. Foi, né? Eu tinha que suprir minha família, então entrei para suprir. Então, eu procurei logo uma banda, né? Que estivesse nativa, tocando em todo canto. Então, eu comecei a tocar em barzinho, em Ponta Negra, em Natal, onde rolasse. E tocava baixo. E aí as pessoas foram me conhecendo, né? Então, na época que eu comecei, acho que foi 2017. A época era assim, você tinha muito o que eles chamam de freela, né? Freelance. E você toca numa banda, aí o cara gostou de você, vamos tocar comigo. Então você saía tocando uma banda no outro. Geralmente era o mesmo repertório, ou músicas com pequenas variações de repertório. Pequenas variações. Então, tinha um ciclo de bandas que eu tocava sempre, estava sempre tocando. Teve uma época que eu estava fixo num lugar que eu tocava quarta, quinta, sexta e sábado. Né? Só não tocava domingo porque eu ainda deixava
diz assim, não, domingo não toco para ninguém, é família e Deus. Família do Né? Senhor, sim. Mas assim, o mercado, né, até hoje, eu tenho muitos colegas que tocam profissionalmente. Eles reclamam muito do mercado, que está muito, vamos usar a palavra, prostituído, no sentido financeiro. Existe uma média salarial que chega a um e oferece menos. Então, isso acaba com o mercado. Então, assim, na minha época, isso me impulsionou a deixar de tocar com banda para querer ganhar mais e tocar sozinho. Sim. Então, fui montar minha banda sozinho, né? E aí eu comecei a fazer réveillões, ganhando melhor, pagando os músicos também melhor, que tocavam comigo, entendeu? Comecei a trabalhar mais assim. E veio a pandemia, né? E estragou com um bocado de business aí. Caramba, é verdade. E aí eu tive que me refazer, eu parei uma época da pandemia e quando eu voltei sozinho. Voltei usando samplers e tocava guitarra e cantava. Né? Meu forte sempre foi cantar música internacional e tal. Então, Professor de inglês, né? Também tinha facilidade. Tinha público para esse repertório, né, internacional. Então, assim, eu acho que um dos dilemas do músico cristão é esse. Você tem a necessidade, né, de suprir a sua família financeiramente, mas você também, não é que seja também, você primeiro tem Deus, né? Mas a gente chega e inverte as coisas. Primeiro tem a necessidade. Na realidade primeiro tem Deus, é a prioridade da sua vida. A necessidade tem, mas é ele que vai suprir. Só que, como a gente é humano, a gente sempre olha a necessidade como primeiro ponto, né? E aí foi assim que eu comecei a trabalhar profissionalmente. Se eu puder dar uma dica para quem está me ouvindo aqui, não é uma coisa que eu aconselho para ninguém que é cristão, que é tocar profissionalmente. Não é uma coisa. Eu posso até dar os argumentos aqui já. Mas o primeiro é que você sacrifica sua família, né? O segundo, que você se expõe e o diabo ele não está, né, brincando de ser diabo, não. Ele está só olhando as nossas fraquezas. Só ao derredor ali, como diz a palavra. Daqui a pouco eu vou dar um testemunho sobre isso. Né? E terceiro, cara, não adianta, não é um dinheiro abençoado, não tem como, certo? Não tem como. Já vou estender o assunto dizendo que o motivo pelo qual eu parei de tocar, né? Não foi por causa de tentação, não foi por causa de necessidade financeira, foi porque eu realmente cheguei ao entendimento, né, do meu propósito, do propósito que Deus tem na minha vida, né, como músico. Eu tenho amigos que tocam lá fora, né, mas assim, a minha experiência é que hoje eu não me vejo mais tocando profissionalmente. Eu só me vejo louvando a Deus, tocando músicas que exaltam a Deus. Vou dar um exemplo. Na época que eu estava resolvendo, né? Porque já é um processo, né, para a gente resolver parar. Não é assim, hoje eu vou parar, não. Na época que eu estava resolvendo parar, foi uma época que as músicas brasileiras elas deram um declínio de qualidade de letra, assim, que vocês podem imaginar que tipo de letra que sabemos muito bem. Então, assim, eu estava tocando ali e aí você ter que escutar certas expressões, né, de segunda intenção, né, de baixo calão e tal. E aquilo mexia muito comigo, né? E aí eu disse, Deus, não é canto pra mim, não. Tem algo que tá errado. Não tô com paz aqui. Não tem algo errado. Eu tô trazendo sustento para minha família, mas eu não tô com paz de estar aqui. Eu não tá, tem algo
que não está conectando. E aí eu me lembro que na igreja que eu estava, né, o pastor falou bem assim, mas por que você está pensando em parar? Se você é a igreja que consegue chegar lá no meio das pessoas, que a igreja própria não consegue. Você está sendo ele quis dizer que eu estava sendo um instrumento de Deus dentro lá. Só que instrumento é esse que você está replicando o que as pessoas querem ouvir, né? Porque então assim, eu pensei nesse sentido, né? Se eu fosse realmente um instrumento de Deus, eu estava confrontando, estava fazendo diferença. Realmente, assim, em termos de procedimento, né? Por exemplo, eu tinha amigos, eu vou abrir aqui, eu não vou dizer o nome do santo, né? Vou dizer só o milagre. Então, assim, eu tenho amigos que traíam as esposas e todo mundo sabia que traía as esposas, entendeu? Eu tinha amigo que saía, terminava e dizia que é crente, saía do palco e ia beber cerveja e até ficar bêbado. Então, assim, eu era um dos caras que sentava, porque geralmente terminava o show, a gente sentava numa mesa só para consumir o jantar juntos e todo mundo ia embora. Eu era um que era chato, né? Que eu dizia, cara, tem alguma coisa errada aqui, bicho. Ou eu estou muito errado e vocês estão todos certos, ou vocês estão errados e eu estou certo, porque não é esse tipo de evangelho que eu conheço, né? Onde você... eu tenho até o versículo bíblico, né, de 1 Coríntios 10, 23, e complementando, que complementa o de Coríntios 6, 12, né? 1 Coríntios 6, 12 fala, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E aí, 1 Coríntios 10, 23, completa, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, aquilo me fez, assim, refletir que, cara, tá tudo aqui disponível para mim, mas nem tudo vai edificar a minha vida, a sua vida, a vida do meu irmão. Então, eu tenho que ter esse cuidado, né, de edificar a vida do meu irmão. Hoje, graças a Deus, um dos que eram da banda voltou para a igreja, assim, tá bem firme mesmo, né? Mas, assim, é um meio que você é bombardeado de todo jeito, de todos os lados, né? Na época que eu fiquei sozinho, né, meu filho ia me ajudar a montar som e tal. Eu tocava guitarra, cantava e usava samples, né, para ritmo e tal. E aí ele via, porque e olha que eu não sou um cara tão bonito, não. Mas as mulheres, elas estão ali fáceis, assim. Minha esposa sabe de tudo. Contei todos os episódios para ela, porque eu acho que relação é isso, né? Tem que ser então, assim, você leva cantada de mulher. Se você disser não, você é taxado como outras coisas. Uhum. Então, assim, é um meio que realmente não é... Eu não vejo, né? Eu, particularmente, não vejo. Eu creio que algumas pessoas veem diferente. Mas, assim, eu não me vejo mais nesse meio, porque sacrificou muito a minha família, né? Minha esposa, meus filhos. É muita hora fora, né? E quando o homem é o cabeça da família, né? Da esposa. Quando você sai, você tem a cobertura, né? E o diabo, ele não brinca, ele pega qualquer brecha, né? Imagine você lá e o diabo te enchendo daquilo que você quer, das suas cobiças, que é assim que a gente é tentado, né? A gente é tentado segundo as nossas cobiças. Então ele vai te oferecendo até um dia que você acha assim, ninguém tá vendo, ninguém tá olhando, ninguém tá vendo, vou fazer isso, entendeu?
Graças a Deus, esses anos que eu, assim, passei profissionalmente, Deus me sustentou. Foi Ele que me sustentou. Porque tentações tiveram. Uhum. Não vou ser aqui leviano e dizer, não, né? Tranquilo. Não, Nunca eu, balançou, nunca- nunca teve alguma é. coisa. Né? Tentações tiveram, com certeza, mas Ele me sustentou, graças a Deus. Amém. 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 Tá até aqui a pergunta, mas você já respondeu, né? Você passou por uma, vamos dizer, aquela crise. Acho que todo músico cristão que toca profissionalmente no mundo, no nosso linguajar evangelho, não toca no mundo, né? Uhum. Acho que todo músico cristão que precisa tocar no mundo, que precisa. O cara vai, acho que não é porque gosta, porque precisa. Uhum. Acho que ela passa por essa crise, né? Essa dificuldade, porque é muito complicado mesmo. Graças a Deus eu nunca precisei, mas eu tenho pessoa até na minha família, né? Que é músico profissional, também vive essa dificuldade. Muitos irmãos que eu conheço, irmãos que já tocou comigo na igreja, passaram por essa dificuldade. E você já falou, já expôs aí. Eu também compartilho desse sentimento, que é muito difícil, meu irmão. É muito difícil conciliar. Tocar na noite e servir o Senhor. Pode ter alguns guerreiros aí que estão suportando, mas não é o ideal. O ideal realmente é o cara conseguir outra forma, mas é difícil. Porque também ser músico, só músico cristão, até quem toca em banda evangélica aí não dá. E a nossa realidade aqui, se para quem toca no mundo, como você falou, o mercado aqui já é prostituído financeiramente. Não estamos nem falando moralmente falando, estou falando financeiramente mesmo, não compensa. Moralmente é caído, totalmente caído. O cara tocar a noite toda. E ainda levou em consideração aqui o aspecto de desgaste mesmo. Às vezes a pessoa vê o músico, a vida de músico é fácil, é nada mesmo. O cara pegando repertório, ensaiando e tocando, perdendo noites e noites de sono. Eu tenho uma pessoa na minha família, bem próxima a mim, que toca na noite já há muitos anos. Meu irmão, ele muita noite perdida de sono, é coisa que o cara não recupera. É desgastante, né? Fisicamente é desgastante, é ouvido também. O cara inevitavelmente vai sofrer um problema auditivo lá na frente, porque é exposto a som alto, o fone ali com... É complicado. Eu também, quem vem me perguntar, vem me pedir a minha opinião sincera, não recomendo não. Mas fica para um outro episódio a gente discutir, a gente trazer aqui... Até quando o Walter Cleison veio aqui, então, já chegamos a tocar nesse assunto aqui com o Cleison. O Cleison já esteve aqui também, já compartilhou com a gente. Mas, só para a gente fechar o assunto sobre a banda Getsemane. Por que a banda acabou? Bambam? Qual o motivo? Assim, se é que teve um motivo, né? Foi algum momento decisivo? Você citou rapidamente na sua conversa que você falou, que você foi morar fora e tal. Esse foi um dos motivos? Você lembra? Ou chegou esse momento? Não, cada um teve que seguir seu caminho. Como é que foi? Rapaz, eu creio assim que... Primeiro foi... a gente já tinha parado... Minha memória é meio falha, mas a gente já tinha parado de se encontrar para ensaiar e tudo, porque, se eu não me engano, o nosso baterista estava afastado, certo? Do convívio, né? da igreja. Ele se afastou. E aí surgiu a oportunidade de eu morar fora. Então, ficaria só Paulo, né, nessa questão. Inclusive, eu fiz até uma despedida. A gente tocou na minha despedida, na minha casa. Só as músicas da banda lá. A gente montou um sonzinho lá e tal. Mas, assim, eu creio que foi isso, né? Sem baterista, sem baixista e vocalista, que foi... E aí parou, né, tudo. Quando eu voltei em 2007, né, passei 6 anos, quando eu voltei, houve a possibilidade da banda voltar, mas como o Paulo já estava com um projeto em andamento, que era do coro, com coral, ele quis juntar os dois grupos, né? Para trabalhar... Ópera rock. Aí surgiu a oportunidade da ópera rock. A gente trabalhou alguns anos juntos, a gente viajou até para Minas Gerais para um congresso de música sacra, eu acho, não me lembro. Foi na cidade de Sabará, em Minas Gerais. Acho que meu cunhado foi nesse negócio, Fábio. Acho que o Fábio foi também. Sim. Pronto, ele tá até hoje com o Paulo, né? Atualmente ele é o tecladista, né? Que se fosse do projeto. Então o Fábio entrou, né?
E a gente se juntou para esse projeto, certo? Só que assim, sempre teve uma resistência minha e de Sadi, que é baterista, de trabalhar nesse âmbito, porque Paulo tem muito essa questão de cênica, né? De teatro, né? Inclusive na banda Jetsen, onde a gente já teve algumas apresentações com, acho que é Pantomima, desculpa, que a pessoa fazia os gestos, né? Como se ela estivesse interpretando a letra da música, né? Inclusive lá na Praia do Meio tem até vídeo na internet da banda com essa. Inclusive o quarteto Shekinah cantou com a gente nessa época, fazendo o coro, né? Como se fosse o coro. Então, assim, sempre teve uma resistência da gente, porque a gente sempre teve essa mentalidade de a arte é legal, mas o intuito da banda não era sair para evangelizar em barzinho, você tá entendendo? Em alguns eventos e ambientes onde a igreja não conseguia chegar, tá entendendo? Então, assim, virou mais um foco na arte, para evangelizar com a arte, do que o propósito inicial. Então, eu sempre tive essa resistência e talvez tenha sido isso que não rolou, não deu match, né? Sim. Na volta da banda aí com esse projeto. Então isso foi em 2001, você foi embora, né? Isso, voltei em 2007. Aí Paulo continuou sozinho, não tinha como, acho que ele também não quis montar. A formação era aquela lá do início, não quis montar, pegar outro baterista, outro baixista, não fazia muito sentido. Então ele seguiu com a parte do aula de canto, né? Até na época do Magodê ainda, né? Isso. Lá do Magodê, eu lembro. E aí foi quando eu lembro quando meu cunhado começou lá com o Paulo e tal. E foi muito bom para meu cunhado, assim. Paulo foi uma influência, até hoje, né? Influência muito boa na vida do meu cunhado. Quem conhece, né? O Fábio, também um grande músico. Se formou agora, músico. Não foi? Se formou agora, há 2 ou foi 3 semanas atrás, licenciatura. O Fábio é um cara que é um talento assim, fora de série mesmo, desde de adolescente. E Paulo foi uma influência muito boa, né? Justamente nesse período aí, foi mais ou menos quando meu cunhado conheceu Paulo, e até hoje Paulo abençoou muito a vida dele. Eu sou muito grato a Deus assim, pela forma como Deus usou e usa o Paulo Ritz para abençoar o meu cunhado. Ele, a esposa dele, né? E aí, então não rolou, a banda não voltou. E você falou que teve ainda tá rolando aí esse desejo do CD, né? A gente espera que aconteça. Eu espero. Vamos fazer uma campanha aí, né? Hashtag grava o CD. Não precisa voltar a banda, apenas volta para gravar o CD aí. Jogar no Spotify aí da vida. Passa um show que a gente grava assim com o celular e tá. Tá bom. Vamos ter o maior prazer de divulgar e de onde for lançar, né? Tá lá junto. Lá. Com certeza. Vamos lançar lá na Ibavina, Eterna Aliança, sei lá, faz um evento aí. Ixi, meu amigo. Desde a vez que aqueles vizinhos expulsam a gente lá do. Vixe, é verdade. Mas já deixa eu ver quanto tempo vai aqui, quase 1 hora. Já tem muito tempo aqui pra gente conversar. Só tô dando uma passada aqui. Algumas coisas a gente já falou aqui, já adiantamos da frente. E hoje, quando você falou, na sua adolescência, você era do heavy metal. E essa caminhada aí hoje com quase 50 anos e tocando, como você falou, você já passou por muito estilo musical. E hoje, no auge dos seus quase 50 anos, qual o estilo de música hoje que o Adriano Bambam mais curte, assim, quando tá na sua lá, uma música assim que você gosta de ouvir hoje? Talvez não, o heavy metal dá pulso lá, né? Mas hoje, o Bambam de hoje, qual o estilo musical do Bambam de hoje que ele mais gosta? Rapaz, as pessoas acham que a gente vai envelhecendo e vai mudando o gosto musical. Não é? A pessoa deixa as coisas. Não, mas às vezes tem gente que sim, né? Cara, eu acho que o heavy metal para mim é uma coisa assim muito muito divina. Inclusive, gostaria de sugerir, eu sugeri até no stories meu, uma banda cristã chamada Theocracy, né?
Theocracia, em inglês. Sim. É uma banda de heavy metal tradicional, um vocal melódico, as letras assim são muito evangelísticas, sabe? E tem uma letra muito direta, né? De louvar a Cristo, de falar de Cristo, de Jesus mesmo, diretamente. E assim, cara, eu até me emociono, sabe? Ouvindo as letras assim, porque eu acho que ainda pulsa isso no meu coração, sabe? Vou procurar. Theocracy. Theocracy. TH no Nicolas no também vai início. procurar depois. Nicolas gosta do inglês aí. Theocracy. Muito boa a banda. Inclusive, eles são lá da Geórgia, de onde eu morei, né? E aí eles têm essa pegada de tradicional, de melódico, né? Claro, em inglês. Mas, assim, se fosse dizer qual é o estilo que você mais adora a Deus? Cara, com certeza heavy metal. Uma vez já era. Porque, assim, hoje a gente... Nós que somos músicos, né, de igreja, assim, tocamos no louvor, a gente tem muito agora essa levada de worship, né? É só worship. Então, assim, é algo que é importado, né, de fora, que vem de fora, aquela guitarra cheia de delay, de repetição e tal, e coisa muito simples. Não estou dizendo que o simples é feio ou que não deva ser tocado, mas, assim, vou até dar um outro conselho aqui para a galera que está começando aqui no louvor. Procure a boa música. A música que vai lhe impulsionar a melhorar cada dia mais. E aí eu vou comparar com o worship. Worship é um estilo musical para você adorar em congregação. Por quê? Porque é simples. A igreja precisa de coisas simples para adorar a Deus. Você vai liderar a igreja com o propósito de adorar a Deus. Então você não precisa ser o melhor vocalista, o cara que faz todos os melismas, todas as notas numa frase só. Você não precisa ser aquele guitarrista virtuoso ou baixista virtuoso. Virtuosidade é boa? Mas a simplicidade também tem a sua função, né? E eu creio que é na igreja que você utiliza a sua simplicidade, né? Agora, virtuosidade vá buscar, porque é crescimento musical, né? Então eu acho assim, o heavy metal ele tem essa pegada de impulsionar você a ser melhor, principalmente baixo. As linhas de baixo são incríveis. Baterista, 2 bumbos lá, tocando 2 bumbos, né? Vários pratos e tal. Então, assim, é uma coisa que, claro, existe gostos e gostos, né? Então, quem gosta de música clássica, ouça música clássica, né? Ouça música boa, né? Que vai lhe levar a um patamar melhor no seu instrumento, certo? E Música boa tá em falta. Não, eu ia dizer agora, você citou essa questão do worship, né? Eu não tenho problema, diferente de muita gente que só gosta de louvor, só as músicas antigas. Não, eu também... Não tem problema com isso, não. Só que, rapaz, assim, não sei se vocês vão concordar comigo. Pronto, no caso você falou do heavy metal, ou mesmo do rock progressivo e tal. Hoje a gente tem uma falta, tem um buraco negro aí que você citou, né? Na década de 90 ali, até início dos anos 2000, a gente tinha muitas bandas de rock, de heavy metal brasileira aqui, né? Do Brasil aqui, boas. Era. Fruto Sagrado. Cats Barné, Jet Sam. Não, Jet Sam é nosso aqui, mas falando sentido nacional, tinha muitas bandas boas. O Resgate, acho que até hoje ainda tem o Resgate, né? Tem Zé Bruno. Mas também tá... Não sei, eles não têm mais músicas novas, pelo menos não lembro de lançamento novos, né? Eu sempre ainda escuto às vezes, mas as coisas lá de antigamente. Mas hoje não tem, ou se tem, eu não lembro, não conheço. É sempre mais do mesmo, né? É sempre só essa pegada aí dessas, ainda mais importado mesmo, né? Desde a época do Diante do Trono ali pra cá, o Diante do Trono saiu de cena, mas sempre surge alguém e geralmente trazendo música importada, fazendo as músicas, fazendo a versão aqui em português.
E sempre na mesma coisa ali. Como você falou, é bom pro culto, pro momento congregacional, tudo bem. Mas, pô, às vezes você em casa, você quer ouvir alguma coisa diferente, um evento, você quer fazer um evento evangelístico. Ah, rapaz, você não, qual a banda hoje vai poder entrar no meio? Aqui em Parlamento até surgiu recentemente, né, Conexão Vibration, e já algumas outras coisas aí, a galera tentando entrar nesse meio aí. Mas a gente não tem muita diversidade, né? Você falou o CD da Bara, né? Aham. Da diversidade. A gente não tem. Acho que por isso tá ficando tão, até certo ponto, enfadonho, né? Que, como eu falei, tem o seu valor. De vez em quando surge uma música ou outra boa. F-Hope. F-Hope é do momento, né? É do momento F-Hope aí. E que até. Aqui. Fica à vontade, mano. Até quebrou um pouquinho, né? Que eles têm algumas músicas autorais deles, não tem esse negócio de importar. Mas eu vejo, assim, essa falta, sabe? De algo diferente, como tinha no início da minha fé, ali, realmente, 90, início dos anos 2000, você tinha muita coisa. Já tinha naquela época esse estilo, que na época a gente era em português mesmo, adoração, né? Música de adoração se falava, né? Era a música mais lenta e tal. Lógico que a gente sabe que isso era até errado, que a adoração se adora qualquer ritmo. Mas naquela época tinha esse estilo. Hoje em dia é só isso. Não tem uma coisa diferente. Surgiu agora o Sola fazendo algo mais folk, né? Ali, Sim, country, meio que country ali. Foi até que fugiu um pouquinho do normal, mas a gente tá vivendo muito do mais do mesmo. Eu acho que isso fica até também conselho aí para quem é jovem, né? Nosso Deus, ele é criativo. Exato. Você que tá na música, tá começando na música aí. Tem as bandas de fora mesmo, assim, não tem. Tô falando de brasileiro, mas de fora também. Tava puxando pela memória aqui. Eu não ouço muito de fora, não sei nem dizer. O Bambam trouxe aí, né? Quem quiser conhecer, pesquisa aí. Eu não sei nem a pronúncia. Como é que é? Theocracy. Theocracy. Eu escutava Teocracia. era White Teocracia. Cross e Petra. Naquele... Pronto. Bandas boas. De fora vai ter. A nossa realidade aqui tá meio devagar. E com relação... Isso aqui Mas também era quase que obrigado, porque Leonel era o líder de jovens na minha época. Aí ele tinha acho que como é o nome daquele som grande? Mega System, coisa assim. Aí ele botava em fileirada assim, aquele menino tudinho, eu, Jonathan Pigmeu, Zazá, o irmão dele, né, Geisler. Vou escutar, aí botava, a gente escutar. A gente era obrigado a gostar. Não tinha muita opção, tinha que gostar. Pô. Mas era música boa, Jordan tá até no... Tá nos Estados Unidos. Tá nos Estados Unidos. Acho que não sei se é Atlanta que ele tá. Lá. Ele tá morando lá, em Atlanta. Vamos, quem foram ou são até hoje as suas influências no seu instrumento, né, no contrabaixo? Que são os baixistas assim que você se inspira, que você admira, que lhe influenciaram na sua vida aí? Rapaz, sem injustiça, eu vou tentar aqui, porque... Mas eu acho que todo baixista, né, que estuda realmente baixo, tem como primeira influência Jaco Pastorius, né? O groove dele é dele, né? A gente tenta imitar e tudo. Eu tô falando assim, claro, inspirações não cristãs, né? Sim. Jaco Pastorius foi o cara que revolucionou o contrabaixo e até hoje as linhas dele são únicas, né? Posso também citar um cara que, para mim, é muito virtuoso, um cara que domina a técnica assim de thumb up down, né? Que seria o polegar, que é Victor Wooten. Eu ia falar agora, tava com ele na cabeça aqui, você falando dele, lembrando dele. É um cara que assim ele trabalha com a família dele, né? Os Wootens, e o próprio guitarrista ele desenvolveu essa técnica também né? Eles fazem show instrumental juntos. Então um cara assim que é referência mesmo no instrumento. E aí eu vou para um cara que talvez muita gente não escute, mas vê de vez em quando em alguns vídeos de músicas cristãs, que é o Abraham Laboriel. É um monstro também. Aquele senhor ali, para mim, assim, é um cara que exala adoração quando ele tá tocando baixo. O cara é muito bom. Vou fechar uma lista com 5 no máximo, porque... Sim. Eu acho que
Aí no heavy metal tem Felipe Adrioli, da banda Angra, que é um cara que domina demais os 3 dedos, né? O cara é uma máquina, parece... O cara é muito rápido. Uma das técnicas que eu preciso bem estudar muito, né? Para desenvolver essa técnica dele, que é muito bom. E para fechar também, eu acho que um dos caras que é um cara muito sensível no contrabaixo, mas também a linha dele é única também. Também a banda que ele toca, que seria John Mayang, né? Da banda Dream Theater. Que é Tava lembrando dele também aqui. Ele, assim, no palco é um cara muito tranquilo, mas assim, as linhas de baixo dele, também na linha dos 3 dedos, ele é muito, assim, domina muito. E é muito virtuoso também. A banda toda, né? Mas seria isso, são algumas influências. Você falando... Será outra que o Leonel botava pra escutar. Não, tinha que conhecer. Você falando aí também, rapaz, um cara que eu admirava demais, né? Que já admirava porque ele faleceu, né? Era o Arthur Maia. Sim, Arthur Maia tá vendo? Eu não queria ser. Não tem como, não tem injusto, cara. como. Porque realmente tem muitos bons baixistas, mas os 5 que você falou também, do pouco que eu conheço também. Talvez não lembrasse de todos. Quando você foi falando aqui, alguns, quando você foi falando, eu fui lembrando, mas talvez não lembrasse de todos. Mas o Arthur Maia também era. Na época que eu tocava baixo, que eu parei, né? Eu me aposentei baixo. Aposentei em 2023, a virada de 23 para 24, né? Nós estamos em 25, né? Foi na virada de 22 para 23 eu tomei algumas decisões, algumas coisas que eu vinha arrastando, e uma das coisas que eu decidi foi parar de jogar futebol, parar o futebol e parar o contrabaixo. 2 coisas que eu parei, não voltei, o baixo tá ali, de vez em quando eu olho pra ele assim, aí lá na igreja, Natanael, vai voltar quando pra escala? Eu falei, não, volta mais não. Aí eu tenho que me livrar desse baixo pra não ficar na tentação. Mas não é por nada não, eu gosto do instrumento, mas decidi mesmo, eu falei, não, rapaz, é aquela coisa, eu gosto do instrumento, mas eu nunca senti de Deus, assim, que ele me chamou pra música. Eu toquei muito por necessidade, né? Aquele negócio, hoje eu tô na igreja grande, eu sempre fui de igreja menor, igreja pequena. Em igreja pequena é aquele negócio que sabe tocar qualquer coisa. Se encaixa lá. Eu sabia os acordes maior e menor e sustenido no violão, comecei a tocar violão. Aí chegou um irmão que tocava um guitarrista, não tinha baixista, vou tocar baixo. Comecei marcando as tônicas ali. O irmão foi embora, voltei pra guitarra. Aí peguei um menino lá, ensinei, toca aqui as tônicas aqui. Aí sempre fiquei nesse negócio, igreja pequena. Aí quando eu cheguei na Ibavim, antes de ir pra Ibavim, eu tava tocando guitarra, eu acho, na igreja que eu tava, era. Aí quando eu cheguei na Ibavim, tava sem baixista na Ibavim. Quando eu cheguei, só tinha um baixista, ele tava indo embora, mora em São Paulo, parece aí. Alguém falou lá pro pastor que eu tocava baixo. O pastor me chamou, fui conversar com o pastor sobre outra coisa. O pastor, rapaz, eu vi sabendo se toca baixo. Eu tava precisando de baixista aí. Eu falei, pastor, olha, eu tenho noção de baixo, mas eu não sei se eu tô no nível pra tocar aqui com os meninos aqui na igreja, né? Na época era no outro prédio ainda, era Hinaldo e tal. Aí eu falei, mas eu posso fazer um teste aí, tentar ajudar, eu tô aqui pra ajudar. Aí fui e fiquei no Ministério de Louvor quase 10 anos ainda. Me abençoou muito ali a Ibavim, a questão do baixo tudo, mas sempre toquei por necessidade. Sempre tentava que ficava. E assim, porque o meu chamado é para ensinar, é para pregar, mais essa parte da palavra mesmo. Então tava servindo, por necessidade tava servindo. Aí quando chegou ali, começava a chegar baixista. Aí eu falei, pô, tá chegando baixista, então eu vou sair. Na época Samuel, né? Aqui em off a gente falou sobre Samuel chegou na Ibavim. Aí ficou eu e Samuel. Eu falei, não, arrumar mais um baixista. Aí chegou outro menino, Fábio toca baixo aí. Aí pronto, 3 baixistas, então eu vou deixar os 2 e vou sair. Aí toda vida quando eu falava que ia sair, aí algum dos baixistas, por alguma coisa, parava. Aí eu falei, não vou deixar o ministério na mão. Aí continuava. Aí chegava alguém, aí eu vou sair. Aí ficou nesse negócio. Aí quando chegou em 2023, aí eu falei, rapaz, aí tava com 3, era 4 baixistas. Aí a época mais das vacas gordas, né? Eu falei, agora ou nunca, se eu não sair agora, não sai mais não. Aí falei, pastor, mandei mensagem pro pastor, mandei mensagem pra acho que era Cezinha e Natanael. Falei, não vou voltar pro baixo. Mas é um instrumento que eu amo. Quando eu escuto, qualquer música que eu escuto, a primeira coisa que me chama a atenção é o baixo, né? Uhum. E é som diferente, né? A guitarra é legal, o violão é legal, o teclado é legal, mas o baixo é diferente. O baixo o gravezão ali é benção demais. Meu irmão,
vamos caminhando aqui para a gente terminar, mas antes da gente terminar, eu queria que rapidamente, né, o que você achar que é conveniente, você falasse essa experiência que você teve de morar fora, porque eu sei que você tocou também lá nos Estados Unidos, né, você morou um tempo lá, sei que você tocou na igreja lá, você participou de igrejas. Como foi essa experiência no aspecto musical, vamos dizer assim? Como foi comparando assim o ambiente musical? Não sei se lá você só tocou em igreja ou tocou fora de igreja também lá? Não, eu trabalhei num restaurante brasileiro que eles estavam precisando de... A menina deu a proposta para o dono para ter música ao vivo lá, às noites, só MPB e tal. E ela só cantava, ela não tocava. Aí ela perguntou se eu conhecia alguém. Aí eu disse, eu toco, mas eu não sei se... Aí ela, pronto, você já trabalha aqui, então a gente termina o expediente, a gente começa aqui e vai até... Aí, é um extra. Era um extra, né? E quem mora no exterior, meu amigo, tem que fazer extra, porque senão as contas não batem. É complicado. Mas assim, vamos lá. Eu cheguei lá e já fui congregar através de um colega da gente numa igreja batista brasileira. Essa igreja batista, ela se reunia num ginásio que era da sede de uma igreja americana. Então era a igreja americana na frente, daquelas igrejas bem tradicionais, né? Aqueles prédios bem tradicionais, e atrás no ginásio a igreja brasileira, que ela alugava o ginásio para ter os cultos aos domingos. E aí, acho que aquela fase de adaptação, né, com a cidade, com a língua também, né? Porque mesmo que você fale inglês, você vai chegar numa cidade, o sotaque é totalmente diferente, o ritmo é diferente, é muito mais rápido do que você acha. E conhecer a cidade, saber, né, as facilidades perto da sua casa e tal. Então eu fiquei nessa igreja brasileira por alguns anos e eu tocava violão, o que precisasse, cantava, tocava baixo e tal. E assim, passei por algumas igrejas, essa mesma igreja, ela saiu de lá e se juntou com outra, não deu certo, sabe, coisas de igrejas irmãs, depois se separou. Mas assim, eu tive contato com igreja brasileira e com igreja americana, né? Hoje eu não sei como é que funciona lá, né? Com o advento aí da igreja Lagoinha, né? Da Lagoinha mundial, que está em todos os estados, então eles trazem essa gama de excelência na música, né, em todas as estruturas das igrejas, não sei como é que está lá, mas assim, creio que a qualidade deve ser muito boa. Mas eu posso comparar que a igreja americana ela dá muito valor aos seus músicos, né? Tanto financeiramente como em termos de equipamentos, eles trabalham com o melhor equipamento, né? Uma das coisas que eu aprendi lá nos Estados Unidos foi ser pontual. Porque eu pensava que eu era pontual aqui. Só que lá as coisas funcionam mesmo como se fosse britânico, né? A expressão britanicamente. Lá tem hora para começar, tem hora para terminar. E é no clock, como eles dizem, né? No relógio. Começou. Inclusive, uma das coisas que foi importada é o countdown, né? O contratempo, não, sim, como é que fala? O contador ali. O contador antes do culto, né? Isso. Você tem contagem regressiva antes de começar o culto. Então, isso vem de lá. Eu achei interessante que eles têm bem programado mesmo as coisas. E os músicos são de excelência. A minha experiência na igreja brasileira foi o seguinte: eu era ministro de louvor e eu tinha que ensaiar todos os músicos, porque não existia músico na igreja. Caramba. Era um cara que sabia fazer um dó maior e um dó menor no teclado, o outro que só fazia um ritmo na bateria, o outro que só tocava com um dedo no baixo. Então era um nível muito iniciante quando eu cheguei lá. E aí eu tive que... Aí eu
implementei uma escola, né, de música lá. Fui ensinar o violonista a tocar violão, baixista a tocar o baixo, baterista a tocar bateria. Então eu fui formando a equipe de louvor, né? Eu passei praticamente 4 anos formando as pessoas. Inclusive essas pessoas, a grande maioria que eu formei naquela época, estão lá ainda e estão ministrando louvor Legal. em igrejas lá. E na igreja americana, eu tive a oportunidade de trabalhar com um sistema que funciona, né? No sentido de pessoas... o que a gente tem mais problema com o brasileiro é horário. Horário e responsabilidade. No sentido de que você passa uma lista de músicas para o cara aprender e o cara vai aprender só na hora do ensaio. O brasileiro é mais ou menos assim. Estou generalizando. Não quer pegar o repertório. A maioria não quer pegar o repertório. Não quer pegar o repertório. Principalmente lá que tem gente que trabalha de manhã, de tarde e de noite para se sustentar. Então, existe essa necessidade. E também, se você quiser trabalhar os 3 turnos, você tem trabalho, né? É diferente daqui, né? Que a grande maioria trabalha com mal regime. Consegue um, né? E quando consegue é CLT e limitado, né? No máximo 8 horas ali, acabou. Então, assim, a grande dificuldade era essa, era trabalhar com brasileiros chegando na hora com o repertório pronto. Então, muito difícil. Trazendo para a Americana, né? E aí eles tinham um sistema, né? Eu acho que vocês talvez até conheçam, chamado de Planning Center. Desde aquela época, Planning Center é como se fosse o Louvre aqui, né? O sistema Louvre O aplicativo. Que eles colocam todo o planejamento da igreja lá, todas as músicas, todas as cifras, tudo perfeito lá para a pessoa ensaiar em casa e chegar no dia do ensaio, né? Já com as músicas prontas. Para você... E aí tem várias coisas que realmente eles colocam à risca, né? Se você quer entrar no Ministério do Louvor, você tem que se submeter a esse sistema. Se você não submete, não dá para ficar, né? Então é isso. Eu tive essa experiência, né? Inclusive, eu gravei um CD ao vivo na Igreja Vineyard, na Igreja Americana lá. Sim. Né? Como tem alguns vídeos que eu soltei na internet. Mas, assim, foi uma experiência muito boa, porque eu tive que produzir as músicas, ter os contatos do estúdio, né? Treinar as vozes, ensaiar as vozes, passar todos os arranjos. Foi uma experiência de produção muito boa que eu tive lá. Mas essa gravação foi em inglês ou foi em português? Foi em português e inglês. E aí eu chamei alguns, por exemplo, a moça que era líder de louvor, ela cantou uma das músicas minha em inglês, e aí eu cantei em português a mesma música. A música ficou bilíngue. Que massa. E teve também um rapaz, Jed Mercadante. Ele era vocalista de uma banda. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar com essa banda chamada The Faith Band, a banda da fé, que eles faziam evangelismo em escolas americanas. E foi engraçado como eu encontrei essa banda, porque foi exatamente no ginásio que a igreja brasileira se reunia. Eu cheguei para ir para um ensaio do louvor, que era na parte de cima, do louvor da igreja brasileira. E acabou o ensaio, eu desci e eles estavam ensaiando lá no ginásio com o evento que ia ter lá. O equipamento deles. Sim. E aí eu olhei e disse, tá faltando alguma coisa aqui. Não tem baixista. Tinha violonista, tecladista, baixista. Tinha 3 ou 4 vocalistas. Só não tinha baixista. Sim. Eu disse, Deus, que mistério é esse? Não tem baixista. Aí eu fui me chegando e tal. Eu fiquei escutando o som. E aí o cara falou comigo, ei, tudo bem? Eu disse, você gosta de banda de música cristã? Eu disse, eu sou da igreja brasileira aqui e tal. Eu já me comunicava bem em inglês. E aí eu disse, eu percebi que vocês não têm baixista. Por quê?
Aí disse, não, porque o nosso baixista saiu da banda e não, a gente tá só ensaiando aqui e pedindo a Deus que ele mande, mande um baixista. Já mandou. Aí eu disse, rapaz, eu toco. Ele chamou de bass guitar, né? Eu toco baixo. Aí o Jed, na época ele era bem grandão, ele fez redução, hoje tá mais magro. Você toca baixo? Eu disse, toco. Vamos fazer um teste então agora? Mas eu não conheço nem as músicas que vocês tocam. Mas a gente toca algumas músicas que são versão, elas têm as versões em português. A gente pode tocar essas músicas, se eu conhecer a música, eu toco. Aí ele, tirou um baixo lá, um PV, um PV vermelho. Esse aqui é o baixo da banda, 5 cordas. Eu afinei, aí ele, vamos tocar aquela música bem conhecida, Vem, essa é a hora da adoração, só que em inglês é Come, now is the time to worship. Aí essa aí eu conheço, vamos lá, eu toquei. Aí os caras ficavam só olhando e tal. Aí, você conhece essa You Were Good? Tu és bom, né? Aquela Tu és bom, tan, 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 tan. Eu desconheço Senhor, também. tu és bom, Senhor, exatamente. Sim. Vamos lá tocar. Aí, como eu já era seguro nas músicas, aí eu inventava o que... Alô, pronto. Aí eu fiz slap. Aí terminou lá, os caras... Aí eu disse... Tá bom? Não, eu disse, cara, você quer ficar na banda? Eu disse, mas como é que funciona? Aí foi dando os detalhes, né, de ensaios e tal. Aí pronto, eu entrei na banda, fiquei até o final, quando eu vim embora, que eu saí da banda. Mas assim, eles iam para as escolas, eles tinham esse rapaz que era baterista, né, Jeff Fuller, ele é, eu não sei direito o cargo dele, mas eu acho que ele é da mesa diretora do Conselho de Escolas da Geórgia. Então ele conseguia entrar nas escolas. E aí ele fazia essas programações logo cedo. Às vezes a gente saía de noite, escuro, com um trailerzinho com material. A gente chegava lá no ginásio, montava o som, aí os estudantes vinham, eles tinham tipo um devocional e aí a gente tocava lá. Era muito legal, muito legal. E no final sempre tinha um apelo. E aí, né, Deus agia e pessoas se convertiam. Mas foi uma experiência muito boa, né? Muito boa mesmo. Eu digo que Adriano Bambam, como líder de louvor antes dos Estados Unidos, é bem diferente daquele que voltou dos Estados Unidos, né? Com uma perspectiva muito bem diferente, tanto na questão de dar uma excelência para Deus, quanto a sensibilidade do agir do Espírito, sabe? Sim. Bom, meu irmão, glória a Deus. Meu irmão, assim, eu acho que do que eu tinha anotado aqui pra gente conversar, eu acho que a gente passou por tudo. Assim, nos pontos principais. Pode ter ficado alguma coisinha aqui. Eu acho que foi quase tudo. Pra gente ir pro nosso final, partindo pro final, eu queria que você compartilhasse com a gente o que Deus tem falado, ministrado assim no seu coração nesses últimos tempos, como você disse, né? Uma fase de mudança, como você falou, é bem recente essa questão de você decidir não tocar mais profissionalmente. Com certeza foi uma decisão pensada, levou tempo para tomar essa decisão. E lógico que eu não quero que você compartilhe os seus planos, seus pensamentos, aquilo que está em fase de planejamento, que a gente compartilha só com Deus. Mas o que Deus tem conduzido você sente assim que Deus está conduzindo você com relação à música, com relação ao serviço, né? Você está lá com a gente hoje na Ibavim, nós somos da Ibavim aqui. Resistiu um pouco, né? Eu sei que você resistiu um tempo para entrar no louvor da igreja, e faz parte também, realmente você precisa de um tempo, mas que Deus tem ministrado o seu coração nesse tempo, assim, que você sente direcionamento de Deus com relação à música. Rapaz, assim, eu cheguei há pouco tempo na igreja, né? E assim, eu vim de uma igreja que
a gente acha que não, mas a gente sai ferido, né? Sempre sai ferido de um lugar e tal. Embora eu não tinha saído brigado, nada. Foi uma decisão mesmo de Deus. Deus disse, não, aqui acabou o seu tempo aqui e tal. E assim, quando eu cheguei na Ibavim, a primeira, pronto, igual a minha conversão que me chamou a atenção foi o rock. Na Ibavim foi uma coisa totalmente diferente. Mas realmente era a minha ânsia. Eu estava ansiando por aquilo. Quando eu cheguei na Ibavim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a palavra do pastor Micaías. Você está entendendo? Foi a centralidade de Cristo na palavra dele. Uhum. Então, assim, eu disse, meu Deus, né? A gente acha assim, caramba, tava muito longe de chegar. Então, assim, isso me chamou muita atenção e eu acho que o próprio Espírito, né, testifica, como a palavra fala, era exatamente isso que estava faltando nesse tempo para mim, para minha esposa, né, para os meus filhos. É a palavra pregada de libertação. Cara, no primeiro culto que eu vi o pastor Micaías fazendo apelo, que hoje muitas igrejas não fazem mais, dizendo assim, olha, você que quer aceitar Jesus como o seu único Senhor e Salvador, está aqui o espaço para você agora. Né? Eu disse assim, caramba, faz muito tempo que eu não vejo isso, sabe? E eu acho que é uma das essências que as igrejas têm perdido. E se a gente for entrar no mérito da coisa, as igrejas têm perdido muita coisa. Muita coisa, verdade. Mas assim, isso me chamou muita atenção. E eu saí da igreja onde eu estava com esse pensamento. Cara, eu vou procurar uma igreja onde pelo menos a palavra me confronte. Uhum. Que não seja a palavra dos coaches, né? Que amaciam o ego, que só dizem o que você quer ouvir e te direcionam para uma mudança que talvez nem aconteça. Não, eu quero mudança vindo do Espírito. Eu quero que a palavra ela me confronte e ela gere em mim essa insatisfação. Dizer assim, cara, eu quero ser melhor, quero ser isso aqui que a Bíblia fala. Eu quero ser melhor do que eu sou. Então, acho que foi isso. Assim, devido a essa experiência que eu tive, eu creio que eu posso somar muito, né, com o Ministério de Louvor. Por isso, assim, eu tenho dado passos pequenos, porque a igreja já tem um ministério instaurado, já consolidado e tal. Mamãe, você pensa um dia ser líder de algo? Cara, hoje ainda não. Mas se for de vontade de Deus, o tempo vai vir e Deus vai conduzir. Mas eu quero usar o que Deus tem colocado na minha mão para abençoar pessoas, para fazer pessoas crescerem, para estar junto de Natanael, de Marquinho, né, que são os líderes do ministério, assessorando no que eles precisarem. Né? Eu tive, assim como vocês, né, com a pandemia a gente teve que se refazer, eu tive que aprender a utilizar a OBS, fazer transmissão ao vivo, né? Inclusive, se você for lá no meu Facebook, você vai encontrar lives que eu fiz assim, todos os sábados da pandemia, com louvores, né? Cantando lá, fiz só adoração mesmo. Sim, né? sim. Pegava músicas antigas, músicas contemporâneas. E foi assim, eu passei todos os sábados durante a pandemia, se eu não me engano, 2019, 2020, 2021, foi praticamente 2 anos assim. Acho que eu não comecei em 2019, mas 2020, 2021, 2022. Foi praticamente quando a pandemia foi embora, foi quando eu parei. Mas a gente teve que se reinventar. E isso também agregou conhecimento, né? Conhecimento tecnológico, né? Que a gente, quer dizer,
Você tinha, mas eu não tinha. Mexer com OBS, fazer transmissão ao vivo, editar, essas coisas. Então, e na igreja que a gente estava, a gente não tinha culto presencial durante a pandemia, e a gente gravava vídeos no Sim, louvor. sim. Então, tudo isso foi tecnologias novas que eu tive que aprender. Então, é isso. Trazer, eu creio que eu posso somar, eu creio que eu estou somando, né, com o Ministério de Louvor. Tô tocando baixo lá, os meninos insistiram para eu fazer teste em outras posições, eu fiz, passei. Pai, quero ver Mas você por- cantando também. Mas Quero por ver. enquanto eu tô só no baixo. Quero ver. E lá no Getsemane era voz e baixo, né? Rapaz, você falou tocar bateria e cantar é complicado, tocar baixo e cantar também é complicado, irmão. Quem fazia isso era aquele cara do Fruto Sagrado, né? Que era baixista e vocalista. É complicado. Eu tocava baixo, não arriscava, não. Eu me enrolava todinho. Ou eu parava de tocar, ou eu não parava de cantar. Não conseguia fazer as duas coisas, não. E no Getsemane, que era uma linha mais assim, progressiva, né? Uhum. Então tinha muitas frases que você tinha que cantar e tocar ao mesmo tempo. Aquilo ali Meu amigo. levava tempo para estudar as coisas. Mas vai ter Dava certo. o último show. Vai, a última dança. vamos botar. Quem quiser, comenta aí. Vamos levantar aí uma campanha para sair o CD do Getsemane. Então, eu queria que agora você deixasse uma palavra de encorajamento para quem tá, às vezes, quem tá aí meio desanimado com relação ao louvor na igreja. Quem é música, a gente sabe, né, que, como você falou, às vezes a gente tem, infelizmente, a gente tem experiência que machuca a gente, né? A gente tá na caminhada há muito tempo, no meio de seres humanos. A igreja ela não é um lugar perfeito, né? Se ilude quem pensa que, vou pra igreja, lá não vai ter nada ruim. Não, meu irmão, eu não gosto de passar essa mentalidade, não, essa falsa visão. A igreja é um lugar, como acho que o pastor Miquel mesmo que usa, né? É um hospital cheio de doente. Inclusive, o pastor é um doente também. Ele não é o médico, né? O médico é Jesus, não é o pastor, não é o líder de ministério, não é o líder de qualquer coisa. Não é para justificar o erro das pessoas, né? Claro, não justifica. Eu, como líder, Matos também, que lidera pequeno grupo, a gente... Infelizmente, nós somos falhos. Às vezes, nós podemos cometer algum erro com as pessoas. Não deveria, mas somos falhos. E muita gente, às vezes, está ferida na igreja, está... até semana passada aqui, né, quando a gente gravou aqui, a gente falou sobre essa questão desse movimento de desigrejados, que às vezes por causa de uma ferida, é uma ferida real. Uma vez, muitos líderes fazem coisas terríveis mesmo, e por feridas reais, muitas pessoas deixam de congregar. E eu queria que Deus colocasse no seu coração uma palavra de encorajamento para quem está meio desanimado, seja para a igreja, seja para o louvor, a pessoa que tem o talento, Deus deu o talento, e às vezes a pessoa está lá por feridas, deixando de abençoar pessoas. Porque pronto, domingo você tocando louvor é uma benção ver. Como você fala, uma pessoa que toca bem, é uma abençoa. Uma pessoa que canta bem, tem uma voz bonita, uma voz bem entoada. Então o louvor. Por isso que eu acho que até Jesus, né? Lá depois da ceia, diz lá, num dos episódios que fala no Novo Testamento, né? Depois da ceia, cantaram um hino e depois foi pro Getsemane. O louvor faz parte do culto cristão evangélico. E o diabo, tanto ele atua ou atuando na vaidade das pessoas, que é um ministério que tem muita dificuldade com a vaidade, né? Isso. Sei que sabe muito bem. Ou então com essa questão de feridas, né? De ferir... assim como o diabo ele tenta atingir o pastor, que é aquele que ministra a palavra, ele tenta atingir o ministério de louvor para atrapalhar o culto, atrapalhar aquilo que vai preparar o coração das pessoas para receber a palavra. Né? Eu queria que você deixasse aí uma mensagem de encorajamento, aquilo que o Senhor falou contigo, que o Senhor tem falado com você. Assim, eu vou ler aqui uma palavra que está em Romanos 5. Romanos 5, versículo 3 em diante, né, fala o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado,
E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Certo? Então, assim, a palavra perseverança. No caso, quem nunca se decepcionou, né? A gente tem nessa caminhada, a gente se decepciona com pessoas, até com lugares a gente se decepciona. Mas, assim, para quem está desanimado no ministério, a minha palavra é persevere, não se isole, né? Congregue, porque na comunhão há cura. A comunhão traz cura, né? Vá para um grupo pequeno, no caso da gente, na nossa realidade é o PGM. Se for na sua igreja, qualquer grupo de comunhão, vá, não deixe isso esmorecer, essa vontade de estar com os irmãos, a vontade de estar buscando a Deus, né? Porque o diabo ele está ao nosso derredor. A Bíblia fala que ele está esperando o momento para tragar a gente. Ele está esperando só uma brechinha. E essa decepção ela pode abrir uma brecha, né? Ela é uma brecha, né? Às vezes você não causou isso, uma pessoa causou em você e você está decepcionado com essa pessoa. E às vezes a gente coloca a culpa em Deus, né? Tem até uma passagem, a gente está estudando o Êxodo agora, né? Em Moisés, o povo estava criticando ele porque ele estava falando com Deus e trazia a palavra para o povo, e o povo chateado porque não tinha água e ficava reclamando, né, o tempo todo, porque não tinha comida. Moisés, por que você trouxe aqui a gente para o Egito para morrer de fome, né? Toda essa reclamação. Aí tem uma parte que Moisés fala assim: por que vocês estão reclamando de mim? Reclamem de Deus. Tipo, Deus foi que me deu a palavra, não sou eu não, né? Tipo, ei, eu não sou o dono dessa missão não. O portador não é digno de pancada, aquele ditado que a gente fala, né? Eu sou só o portador da mensagem. Exatamente. Então, assim, muitas vezes a gente acha que não, mas psicologicamente a gente coloca a culpa em Deus, né? Como se Deus fosse o culpado daquela situação, e a gente automaticamente quer se distanciar daquilo que lembra a Deus. É a igreja, é o louvor, é o ministério, é o grupo pequeno, né? Então, minha palavra para você hoje é: persevere no caminho da santidade, busque a Deus, não se isole, porque se você se isolar, você está longe, né? Você está desconectado. E aí é só isso que Satanás quer. É você estar sozinho, de bobeira, né? Vamos dizer assim. E ele vai tragar, né? Ele vai tragar. Nesse período que eu estava trabalhando profissionalmente, eu vi Satanás tragando vidas mesmo de pessoas que estavam com a comunhão quebrada, né, com a igreja. E ele vem com força e o estrago é grande. Então persevere, meu irmão, minha irmã. Amém. E aqui a gente recebeu, né, eu e o Matos aqui recebemos um presente aqui do Adriano Medeiros. Rapaz, nunca imaginei que o sobrenome de Bambam era Medeiros. É Bambam, no máximo é Adriano Bambam, mas é Adriano Medeiros. Ele foi resgatar aqui, como a gente até brincou aqui no início, ele foi buscar um CD, mas a gente vai dar um jeito, né, Mas lá no meu trabalho eu consigo lá um drive de CD, mas está nas plataformas também. Vou ver. Acho que tem um notebook lá em casa que ainda pega. O CD aqui, o álbum Deus Emanuel. É de que ano esse álbum? Ele é 2019. 2019. Foi lançado em 2019. Está em todas as plataformas, né? 10 digitais. faixas aqui. Lá na igreja te canta, Deus Emanuel, eu lembro que deu um trabalhozinho essa música, ela tem tem um groovezinho. Um groovezinho de baixo lá, eu lembro. Um groovezinho facilzinho, é fácil. Não, é fácil, deu pra pegar, mas quando eu vi, eu falei, quem foi que fez essa música aí? Aí a me falou, não, é de Bambam. Eu falei, tinha que ser. É igual quando tem música de Marcos, né? Marcos Rodrigues. Tem algumas músicas que quem produz pra ele é o Cleison, né?
Aí Cleiton bota uns negócios também, que aí quando eu tocava, eu falei, Cleiton, pra que tu bota esse negócio, meu irmão? Só pra complicar a vida de quem vai pegar. Eu fiz lá também. Meu produtor é Walter Clayton. Walter Cleiton também. Uma benção mesmo. E, mamãe, eu queria que você dissesse aí onde seu Instagram, onde as pessoas podem te encontrar, podem saber mais um pouco. Você compartilha as coisas lá, que eu lembro que, acho que foi na época da pandemia mesmo, que eu vi que você colocou até, você fez algumas, na época do Getsemane, você colocou umas músicas lá, o baixo, você tocando e tal, por cima, né, fazendo ali. Então, qual é o seu Instagram aí, para quem quiser te seguir? Bom, meu Instagram é Adriano Bambam Oficial, com 2 Fs. Oficial com 2 Fs. Adriano Bambam Oficial com 2 Fs. Isso. Aqui, quem tá vendo pelo YouTube, a gente vai colocar aqui embaixo, vai aparecer aqui, ali, perto do Bambam, o nome dele, o Instagram. E recomendo que você vá lá no Instagram do Bambam, no Facebook também, muita gente ainda usa Facebook, quem usa Facebook também procura lá. Lá no Facebook tá como? Facebook e YouTube é Adriano Medeiros. Adriano Medeiros. Olha aí, lá você vai ter lives lá no Facebook, no YouTube vai ter algumas linhas de baixo lá, algumas músicas que eu faço cover lá, tem as músicas do Getsemane, algumas que eu fiz produção, mas lá o foco é contrabaixo, lá no YouTube. Uhum. Então, assim, tanto que a mix, né, a mixagem tá com o baixo bem elevado, então é mais para você escutar mesmo o baixo. A intenção é essa. E você tá dando aula de baixo? Parou? Como é que tá essa... Se alguém quiser, não, rapaz, eu quero fazer aula com o Bambam, você ainda arruma uma brechinha na agenda? Ou não, no momento eu não tô dando aula não sei. Não, agora não. Eu tô com outros projetos aí em andamento, mas a aula nem de língua inglesa, que um monte de gente tá me procurando também. Eu não tô com agenda não para dar aula de língua inglesa, nem de contrabaixo. Não, eu tô com outros projetos. Outros projetos no momento. Bom, quem sabe no futuro, né? Então, é isso. Madison, suas palavras finais. Agradecer a presença. A gente não falou no começo, né? Mas toda essa história que o Bambam estava contando, eu era criança. Minha mãe então congregava na igreja que o Bambam também congregou, né? Levava a gente. Eu era criança. Eu vi o Getsemane, não sei se começando, não sei, não lembro agora. Mas eu lembro muitas vezes da galera ali que estava citando. É uma satisfação grande, né? Tá aqui. Depois de tantos anos, tá aqui. E que Deus lhe abençoe. A gente sabe o grande homem que você sempre foi e tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida ainda. Amém. A gente nem citou aqui, mas e também agora não dá mais tempo. Mas você falou rapidamente aqui no Natureza, né? Eu lembro que é porque depois do culto a galera desceu lá pro Natureza. Eu conheci o Bambam, conheci assim, eu conheci ele, mas ele não me conhecia. Na época do Natureza Gospel, né? Às vezes eu passava por ali à noite, eu estudava à noite, ou estava indo resolver alguma coisa. Quando eu voltava, acho que era sextas-feiras, né? Que fazia um som lá toda sexta-feira. A Natureza Gospel, que é aqui para mim, que a mais antiga vai lembrar, ali perto da KN. E eu passava por lá, vinha de bicicleta, encostava a bicicleta lá e ficava vindo. Isso quando era Jailton na guitarra, Bambam no baixo, Emerson, acho que era Emerson no teclado. Não lembro quem é que tocava bateria na época. Vixe, eu parava lá, na época eu tava começando a tocar violão, eu ficava lá olhando, achava massa demais. O baixo, eu lembro uma vez, rapaz, só para encerrar mesmo, isso não esqueço. Uma vez o Bambam foi fazer... Porque vocês tocavam, tipo assim, vocês tinham planejado, e quando terminava, abria, né? Pro pessoal pedir música. Aí, às vezes, pedindo uma música de Novo Som, rapaz. Não sei se era uma das músicas românticas da Novo Som. Aí, esse um puxou no baixo, assim, a introdução da música, que a original é do teclado, né? Não, porque agora não lembro a música. Eu sou terrível pra lembrar de letra de música. Agora, esse homem puxou, assim, a introdução no baixo, eu olhei assim e falei, caramba, como é que esse homem conseguiu fazer esse negócio? Pronto, ali você foi um dos que me fez ter vontade de ir pro baixo. Aprender baixo. Foi até então, principalmente quando era boy, e na minha igreja, muito pequena, na época, nem instrumentinho, no máximo tinha violão, então tudo era guitarra. A guitarra de 4 cordas, né? Então, toque doaram um baixo lá pra igreja, nessa mesma época, doaram um baixo lá, um tonante pesado, igual não sei o que, minha amiga. Peguei o baixo, que corda grossa, aquele negócio. Quem me deu umas dicas foi até um colega que era guitarrista. Eu já querendo começar a aprender a tocar baixo, ele era guitarrista. Não, mas vou lhe ensinar pelo menos o que eu sei aqui. Mas me incentivou nessa época ali do Natureza Gospel, Bambam e Jailton e companhia.
Que benção. Jailton e Emerson são pessoas muito especiais para mim. São. Os caras, assim, são servos do Senhor, grandes músicos, assim, de Deus. Um abraço para eles aí, se eles estiverem. A família. Gente boa demais. Bruno. Então, chegamos ao final de mais um episódio 52 aqui do Com a Palavra. Muito obrigado você que chegou até o final. Agradecer e pedir a você, mais uma vez eu pedi lá no início, eu pedi agora no final, você aí se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Você que é aqui de Parnamirim, aqui do Rio Grande do Norte, ou que é lá de Manaus também, vai que esse negócio chega lá pra galera lá que chamou você lá em Manaus, chamou vocês na época, vai que chega lá e vai que o YouTube aí, o Senhor usa esse algoritmo de alguma forma, a pessoa chega pra galera lá, rapaz, eu tava lá em Manaus. Se você teve alguma lembrança aí do Getsemane ou de algo que envolveu o Bambam, essa galera, comenta aí também, nos abençoe também, deixando o seu comentário, tá certo? Valeu, Madison, um grande abraço. Valeu, Bambam, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Conte com a gente, conte com as nossas orações. Conte com esse podcast também, quiser divulgar alguma coisa, quiser outro dia, eu sempre falo que, deu vontade de, rapaz, Nilson, Madison, eu queria gravar sobre tal coisa, sobre tal assunto, sobre... Rapaz, eu acho que um dia eu vou reunir aqui, a pessoa trazer aqui, só a galera da música, trazer aqui o Bambam, o Paulo, o Cleison, o Marquinhos, meu amigo, dá pra... a conversa ia render, viu, meu irmão? E a gente quiser, tiver alguma coisa assim, um projeto aí, não, tô com uma ideia aqui, pode trazer pra gente, que a gente encara e tamo junto aí. Esse instrumento aqui existe pra promover o reino, pra trazer histórias edificantes, trazer projetos edificantes. E você que nos acompanha aí, com certeza tem sido abençoado. Eu espero que tenha sido abençoado. Nós aqui somos abençoados. Toda gravação aqui somos muito abençoados. Tá certo? Um abraço, Amém. meu irmão. Fica na santa paz do Senhor, vocês também. E até a próxima. Valeu!